Esse fim de semana todo e ontem, principalmente domingo, muito movimentado nossa cidade por causa do pleito, né? Que, lógico, as eleições são destaque que nós preparamos para você. Olha só. Eleições 2016, Arthur Neto e Marcelo Ramos disputam o segundo turno aqui na capital. Se é por etapas, é por etapas. Eu ganhei o primeiro round. Vamos partir para ganhar o segundo, que é o definitivo. Eu tenho certeza que no segundo turno essa vontade de mudança que pulsa no coração do nosso povo vai se expressar numa vitória da nossa campanha. Você vai conhecer também a nova Câmara Municipal, os campeões de votos e os vereadores reeleitos. A gente traz ainda o resultado das urnas nas principais cidades do interior do Amazonas e uma análise do pleito em todo o estado. No quadro A Vaga é Sua, as perspectivas do mercado para quem conhece a língua brasileira de sinais, a Libra. Precisa, então, de profissionais formados, capacitados, certificados. E no esporte, os gols de mais uma rodada do Barezão 2016. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Vamos começar com os casos de polícia. Um homem está sendo procurado por aplicar golpes na cidade usando identificação de um investigador da Polícia Civil que morreu no ano passado. Vamos ver. O homem procurado é esse da foto. Ele está usando a identidade do investigador da Polícia Civil, Silvano Moura, que morreu em dezembro de 2015. A polícia já descobriu que ele comprou esse carro usando documentos do falecido. E isso causou enorme desconfiança aqui com relação às investigações, porque a perda da identidade funcional que foi usada no estelionato foi no ano de 2013, enquanto os documentos apresentados para comprovação de renda e endereço na compra do veículo eram atualizados. O veículo foi comprado por R$27 mil. O estelionatário financiou, mas nunca pagou nenhuma parcela. Dias depois da compra, o carro foi revendido por R$22 mil. Quando o atual dono foi ao Detran para regularizá-lo, descobriu ser vítima de um golpe e o automóvel foi apreendido. É uma pessoa que tinha acesso aos documentos pessoais dele, né, como conta de TV por assinatura e o contra-cheque. E também tinha em mãos a identidade funcional para conseguir concluir o golpe e o estelionato comprando o veículo sem pagá-lo. Até o momento, a polícia não tem a identificação desse estelionatário, mas tem a certeza de que ele continua utilizando a documentação do policial morto. Quem souber alguma informação sobre esse caso, né, tiver alguma suspeita de quem pode ser essa pessoa, alguma informação, pode denunciar. O número é 99962-2459. Funcionários da saúde do município de Manacapuru realizaram uma nova manifestação na cidade na última sexta-feira. Eles reivindicam o pagamento dos salários que estão atrasados. Vamos ver na reportagem do Erison Araújo. Vestidos de branco e com nariz de palhaço, eles foram às ruas protestar. Estamos aqui, minha gente, reivindicando. A manifestação reuniu cerca de 200 profissionais da saúde. Segundo eles, são 4 meses de salários atrasados. E eles vieram às ruas pela segunda vez para buscar uma solução para o problema. Nós viemos às ruas de novo, exigir os nossos direitos, pedir os nossos salários, a nossa dignidade. São profissionais de saúde, 4 meses de salário atrasado, fechou os 4 meses dia 28, entendeu? Já estamos entrando já no 5º mês. A manifestação dessa vez se concentrou em frente ao terminal rodoviário do município. Segundo os profissionais da saúde, as promessas feitas no movimento anterior não foram cumpridas. A secretária prometeu que ia pagar a gente dia 14. E nós, dentistas, continuamos com o salário atrasado. Mandei uma mensagem para ela, ela disse que tinha uma previsão no dia 10. Previsão, eu acho. Ela falou em mensagem. Médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem fazem parte de uma cooperativa de saúde que presta serviços para a prefeitura. A secretária municipal de saúde admite os atrasos.
E a questão do salário, o prefeito sentou junto com o presidente da cooperativa para ver qual a possibilidade de parcelamento que a prefeitura possa fazer para estar sanando essa dívida. Ainda de acordo com a secretária, até dia 10 de outubro, os atrasos serão sanados. Chegando o levantamento da cooperativa, pode-se ver até a possibilidade de estar pagando os 3 meses. Se não haver esse levantamento, não tiver condições, mas dia 10 ele está sanando parte dessa dívida, sim. Isso aí foi conversado até com alguns líderes dessa manifestação. Se você é idoso, conhece algum idoso que se sente angustiado ou infeliz, dá para mudar de vida, viu? Essa é a proposta, pelo menos a proposta desafiadora de uma oficina oferecida pela Universidade Aberta da Terceira Idade. Uma experiência pioneira que já colhe bons resultados, por sinal. Vamos ver. A sala de aula está sempre cheia. Mas será que todos sabem o que vieram fazer aqui? O senhor já tinha ouvido falar alguma vez em coaching? Não, é a primeira vez. A palavra é em inglês, o que torna a compreensão um pouco difícil. Mas numa tradução livre fica fácil de explicar. Coach nada mais é do que uma atividade de desenvolvimento pessoal em que um instrutor auxilia o cliente, aqui no caso são vários clientes, a evoluir numa determinada área da vida. O coaching gerontológico, como explica a professora, é voltado especificamente para a terceira idade. Funciona como uma consultoria para ajudá-los a envelhecer com qualidade de vida. Mas se você não estiver bem com você mesmo, se você não se autoconhecer e conhecer quais são os bichos que você carrega dentro de você, porque na realidade você tem um monte de bichos aí dentro, né? Tem gente que tem um Tiranossauro Rex, né? E você tem que domar esse Tiranossauro Rex. Então, só na hora que você se controla esses seus eus interiores, é que você consegue realmente absorver na totalidade a qualidade de vida, entendeu? Depois de avaliar 20 idosos que participaram do primeiro treinamento, foi constatado progresso em 40% deles. Francisca faz parte desse grupo. Gostou tanto das aulas que resolveu voltar. A gente, às vezes, se desprezava um pouco, né? Às vezes se inibia um pouco, achava que... Aí, mais assim que levantou, assim que eu sou, assim... Me considero mais, sou mais, assim... Mais pessoa, mais responsável, mais, assim... Me senti bem melhor. A metodologia do curso foi desenvolvida na própria UNAT e agora faz parte das atividades de extensão da universidade. Na prática, os idosos aprendem a explorar ao máximo o potencial de cada um. As ferramentas para isso são simples, como questionamentos bem objetivos. E eu pedi para vocês pensarem nas atitudes que atrapalham a paz do relacionamento. Vocês pensaram? Através do autoconhecimento, os alunos conseguem identificar habilidades e aspirações, planejar tarefas que trabalham a autoestima e incentivam a superação das restrições impostas pelo envelhecimento, como problemas de locomoção e de memória. O importante é quando você passa a nominar dentro de si qual é o seu problema. Quando você nomina e alguém te fala ou alguém te mostra uma ação que te leva a refletir, você começa a mudar de comportamento e tirar dos teus comportamentos que não são tão saudáveis, acrescentando comportamentos mais leves, para que você seja mais feliz. E você se relacionando melhor com as pessoas, você vai ser mais feliz. A auxiliadora conta que com apenas 2 aulas já percebeu diferença na maneira de encarar a vida. Eu era uma pessoa triste, assim, mal amada, né? Eu achava que as pessoas não gostavam de mim. E depois que eu cheguei aqui, eu me senti tão bem, eu me sinto amada e também eu sinto amor. Eu sinto amor pelas pessoas. Na segunda aula, eu já me senti muito bem. O curso de coaching gerontológico tem carga horária de 40 horas, com aulas todas as sextas-feiras, às 9 da manhã. Qualquer pessoa pode participar, é gratuito. A UNAT fica ali no Santo Antônio, bem ao lado do Centro de Convivência da Família. O telefone para contato, anote aí, 3664-2483. Começou nesse fim de semana a campanha Outubro Rosa e para conscientizar aí passageiros e a população, uma empresa de ônibus aqui da capital aderiu ao movimento de combate ao câncer de mama, de colo de útero. Uma viagem diferente, esclarecedora. Vamos ver na reportagem da Thea Morel e do Pedro Bala. O ônibus articulado chama atenção pela cor inusitada. Com o Outubro Rosa, uma das empresas de ônibus de Manaus decidiu aderir à campanha e hoje fez a primeira viagem para chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama.
com o ônibus rosa, né, iremos estar orientando, conscientizando sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O usuário que tiver a oportunidade de adentrar no ônibus nessa viagem contará com uma equipe treinada e conhecimento científico sobre o tema. Nós estaremos orientando e conscientizando, não só as mulheres, como os homens também. Para a viagem inaugural foi escolhida a linha 640. Ela sai daqui do Terminal 4, no Jorge Teixeira, passa pelo Terminal 3, na Cidade Nova, e também pelo Terminal 1, na Constantino Neri, andando pelo centro da cidade. Uma média de 600 pessoas percorrem nessa linha todos os dias e vão receber as orientações do ônibus do Outubro Rosa. O veículo já saiu lotado do terminal. Durante a viagem, as voluntárias fizeram a distribuição de panfletos e deram algumas informações para os passageiros. As mulheres foram o alvo prioritário e aprovaram a iniciativa. Bom, eu acho muito interessante, até porque aqui dentro do coletivo existem vários tipos de pessoas, tanto mulheres quanto homens. Então, essa conscientização ela é muito importante para todas as mulheres e para os homens também, né, como ela explicou. Mas é muito importante, até porque vem a animação, com todo esse calor, mas aí vem, anima, avisa, dá os panfletinhos, informa. Eu acho muito legal mesmo. Quem melhor do que uma mulher para dirigir esse ônibus? Cristiane trabalha no sistema há 7 anos e neste mês vai conduzir o veículo, levando a mensagem de prevenção por toda a cidade. É gratificante para a gente, né? É uma campanha aí que estamos aderindo para a mulher, né? A gente está aqui para poder ajudar a chamar atenção, para que a mulher venha se prevenir, né? Contra o câncer de mama, entendeu? Então estamos aí nesse mês todinho aí, nessa campanha linda, maravilhosa, né? Que é o Outubro Cor-de-Rosa. Agora eu tenho um recado para você. A compra inteligente ficou ainda melhor com os pacotes de benefícios que só a Capital Rossi oferece. Somente esse mês você escolhe 5 anos de condomínio grátis, mais saldo congelado, ou ITBI, registro grátis, mais saldo congelado. Apartamentos prontos para morar em vários bairros. É só esse mês, gente. Corre e aproveite. Mais informações aí, consulte a equipe de vendas da Capital Rossi, anota o número 3212 ou acessando aí capitalrossi.com.br. A compra inteligente ficou ainda melhor. Hoje já são mais de 20% de brasileiros com algum tipo de limitação física ou intelectual. Felizmente, a sociedade está mais aí consciente que é preciso dar chances iguais a quem tem alguma deficiência. E quando essa atitude não é espontânea, aí as leis estão aí para isso mesmo, para proteger essas pessoas. Para os surdos, por exemplo, a linguagem brasileira de sinais faz toda a diferença, como a gente sabe, e algumas pessoas transformaram essa habilidade em profissão. Para elas, o mercado está aquecido. Veja hoje no quadro A Vaga é Sua. O professor Edilson Gomes conheceu a língua brasileira de sinais há 11 anos. Desde o início, a ideia dele era ajudar pessoas e trabalhar com as libras em sala de aula. Você, enquanto um educador, um professor ou intérprete, você vê o reconhecimento da pessoa. Por exemplo, a criança está pequena, aí você vê ela desenvolver, arrumar uma profissão. É muito gratificante isso. Teve alunos surdos que se formaram hoje em design, quando ele me vê e fala assim: professor, você me ajudou a eu engatear no desenho. Hoje em dia eu sou um profissional. Depois de alguns anos de estudo, hoje ele aplica tudo o que aprendeu para ensinar pessoas como a Joyce, 21 anos e surda. É a língua dos sinais que faz com que ela hoje esteja estudando aqui no Instituto Federal do Amazonas. É muito importante aprender a Libras, porque ela auxilia no mercado de trabalho. Os surdos, antes, quando eles não sabem Libras, têm muitos problemas. Eles se comunicam por meio de gestos, eles ficam com vontade de aprender a língua brasileira de sinais. Eles devem se esforçar para isso, porque auxilia bastante no desenvolvimento do surdo, também para eles poderem aprender os sinais e melhorar de vida. Eles precisam também ter um emprego, se sustentar, ter seu salário, criação de filhos. Então é muito importante, a Libras é fundamental nesse aspecto. E a procura pelo curso de Libras é cada vez maior. Um diferencial no currículo hoje faz toda a diferença. Cada vez mais a gente nota que a demanda parece que aumenta, mas na verdade eu penso que é uma demanda reprimida.
que sempre existiu essa necessidade, mas não tinha aonde, de forma sistêmica, oferecer esse curso. Até então, a questão da Libras era feita de forma informal. Então, para você entender que essa formação em Libras hoje em dia, o mercado de trabalho, ele está se formalizando. Precisa, então, de profissionais formados, capacitados, certificados. E muitas empresas já estão sentindo essa demanda. No último fim de semana, uma empresa ofereceu um curso de embelezamento de automóveis. A procura de surdos pelo curso foi tanta que eles foram obrigados a contratar um intérprete. Eles já estão com interesse de fazer outros cursos, né? Pelo que para eles também é algo novo. Eles têm outros empregos, 3 são professores, 1 é advogado e o intuito deles é criar um projeto de inclusão para novos surdos no mercado de trabalho. Até porque eles querem mais, muito mais. E é através dos sinais que eles também conseguem se especializar e assim entrar no mercado de trabalho. A gente quer montar uma empresa de surdos com esse objetivo. Na verdade, é a primeira empresa de Manaus, né, de lavagem ecológica. Isso tem para mostrar que a gente é capaz, que nós temos potencialidade de fazer e acabar servindo de parâmetro no Brasil e de referência para o Brasil para que possa servir de modelo para outros surdos. E isso é bem importante. Muito bacana, né? Tomara que dê certo, vai dar se Deus quiser. Olha, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes brasileiros, de acordo com o IBGE, estão fora da sala de aula. Sabe por quê? Porque estão trabalhando, um absurdo. E para chamar a atenção para esse problema social, o Tribunal Regional do Trabalho realiza a exposição itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil. A ação vai até o fim de outubro agora e a gente mostra agora para você. São 14 painéis que tentam não apenas mostrar, mas levar a conscientização sobre a exploração do trabalho infantil. A exposição vai ser itinerante. Foi uma das formas que o Tribunal Regional do Trabalho encontrou para reforçar e combater esse tipo de crime, que ainda é muito comum no estado e em todo o país. Todo mundo sabe que existe, sabe que é maléfico, sabe que não deveria existir. Porém, os números e a situação de degradação que essas crianças se encontram é uma coisa muito mais elevada do que se imagina. O último levantamento do IBGE aponta que ainda existem mais de 3 bilhões de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil. Pelo menos 500 mil não têm 13 anos de idade. No mundo já são 160 milhões de menores trabalhadores. No Brasil inteiro, com dados do IBGE de 2015, houve uma redução do trabalho infantil, mas no Amazonas, em números relativos, nós não percebemos essa redução, houve um aumento. A procuradora lembra que esse tipo de exploração às vezes vem de dentro da família. Mesmo assim, pode ser denunciado pelo Disque 100. Às vezes, as crianças estão numa situação de vulnerabilidade econômica e social que levam elas a ir para a rua para conseguir dinheiro para colocar comida dentro de casa. Outras vezes, os pais e as mães exploram realmente essa criança para ir para o sinal, para que consiga dinheiro e ficam com todo o dinheiro da criança. São muitas hipóteses. Já este juiz do trabalho está preocupado com o que considera de exploração invisível. O trabalho doméstico infantil é uma realidade que assusta. E muitas vezes alguém pergunta, mas estando na casa de uma família, não é melhor para essa criança? É outro engano. Porque muitas vezes essas crianças são, dentro dessas casas, exploradas sexualmente. E mais do que isso, ou melhor, não apenas isso. Também dentro de casa ela está vulnerável a trabalhos considerados insalubres. 6 horas e 22 minutos. Vamos falar agora de eleições. Manaus terá segundo turno. A disputa ficou entre o tucano Arthur Neto e o republicano Marcelo Ramos. O candidato do PSDB, Arthur Neto, teve 35,17% dos votos válidos, o que corresponde a mais de 360 mil votos. Marcelo Ramos, do PR, ficou em segundo lugar com 24,85% dos votos válidos, o que representa mais de 257 mil votos. A campanha para o segundo turno já começa a partir de hoje com carreata, carro de som, distribuição de panfletos. Já a propaganda na TV e no rádio reinicia dia 15 de outubro e segue até o dia 29, véspera do pleito de segundo turno.
E olha, logo depois do resultado das eleições municipais, os candidatos Arthur Neto, do PSDB, e Marcelo Ramos, do PR, reuniram a imprensa em seus respectivos comitês de campanha. Eles comentaram o resultado, falaram sobre os rumos do segundo turno. Quem acompanhou e mostra agora pra gente foram os repórteres Márcio Paz Barreto e Carol Queiroz. O candidato à reeleição do PSDB, Arthur Neto, chegou ao comitê acompanhado do vice Marcos Rota, o senador Eduardo Braga e o deputado Arthur Bisneto. Durante o discurso, ele disse que ficou satisfeito com o resultado das urnas e que agora virá com mais força para a segunda etapa das eleições. Eu acredito muito no sentimento das pessoas, no sentimento de mundo que as pessoas têm. E vamos trabalhar com a perseverança de sempre. Eu digo com muita clareza, para mim, se é por etapas, é por etapas. Eu ganhei o primeiro round. Vamos partir para ganhar o segundo, que é o definitivo. Arthur falou ainda que irá buscar alianças para o segundo turno, mas descartou procurar Henrique Oliveira. O candidato Henrique cheira a José Melo. Eu quero Melo distante de mim, como o diabo foge da cruz. Todos são bem-vindos e seus eleitores são bem-vindos e os eleitores do Henrique também são bem-vindos. Eu quero excluir a ligação com o candidato que representa, pelo governo que está aí, representa um pouco, por mais que ele não tenha tido atividade nisso, representa um pouco esse caos que a gente vê, que faz tanto mal ao povo de Manaus. Na manhã desta segunda-feira, o tucano deve se reunir com o senador Eduardo Braga e outros correligionários para iniciar os trabalhos de campanha, que vão até o final do mês. Apoiadores de campanha e correligionários participaram da coletiva de imprensa do candidato Marcelo Ramos logo depois do resultado da apuração dos votos. Acompanhado do senador Omar Aziz e os deputados Paulderney Avelino e Alfredo Nascimento, Marcelo disse estar muito feliz com o resultado nas urnas e que os números mostram que a população está decidida a mudar. A eleição confirmou isso. 65% do povo manauara votou pela mudança, votou contra tudo que está aí. E eu tenho certeza que no segundo turno essa vontade de mudança que pulsa no coração do nosso povo vai se expressar numa vitória da nossa campanha. O candidato disse ainda que não pretende mudar a estratégia para o segundo turno e falou das possíveis alianças. Primeiro, nós vamos buscar aliança com o que há de mais importante nessa eleição, que é o povo. O eleitorado de candidatos como o Serafim, como o José Ricardo, como o Silas, é um eleitorado de oposição. E eles têm uma trajetória bonita, uma trajetória que tem muitos momentos de encontro comigo, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir construir um futuro bacana para a nossa gente. De acordo com a equipe de coordenadores do candidato, os trabalhos para o segundo turno já começam nesta semana, logo após o resultado ser homologado. E na Câmara Municipal de Manaus, renovação de 50% dos 41 vereadores eleitos para a nova legislatura. Metade irá ocupar a cadeira pela primeira vez ou está voltando aí depois de alguns anos sem mandato. Entre os novatos, os 3 mais votados são João Luiz, do PRB, que teve quase 14 mil votos, o Carlos Porta, do PSB, com mais de 6.600 votos, e Diego Afonso, do PDT, com mais de 6.200 votos. Entre os novatos também, Everton Assis, Robson da Silva Teixeira, Elisandro Amorim Bessa, Marcelo Augusto Correia, Marco Antônio Ribeiro, Fred Mota, Coronel Gilvandro Mota, Rodinaldo Boal, William Abreu, Sargento Bendes, Papinha, Cícero Custódio, François Vieira Santos, André Luiz Siqueira e Joana Dark dos Santos. 21 vereadores conseguiram se reeleger para a Câmara Municipal de Manaus. Entre os reeleitos, os 3 mais votados foram Irane Colau, do PSD, com quase 13 mil votos, Renzo Castelo Branco, do PTB, com 10.400 votos, e o Wilker Barreto, do PHS, com pouco mais de 10 mil votos. A lista completa aí você tem na página do Manhã no Ar no Facebook, Facebook/Manhã no Ar, no portal acritica.com e no jornal A Crítica de hoje. Vamos conferir agora quem foi eleito no interior. Em Parintins, o candidato Bi Garcia, do PSDB, foi eleito com 63,17% dos votos válidos. Em Quari, Adail Filho, do PP, é o novo prefeito da cidade. Ele teve 54,67% dos votos. Erivânio Seixas, do PROS, foi eleito em Humaitá com 50,8% dos votos. Em Manicoré, o candidato do PSD, Sabá Medeiros, foi escolhido por 45,76% dos eleitores. Já Antônio Peixoto, do PT, será o novo prefeito de Itacoatiara. Saul
Bemergai foi eleito para comandar o município de Tabatinga com 42,46% dos votos. Em Maués, o eleito foi o candidato Júnior Leite, do PROS, com 40,25% dos votos válidos. Em São Gabriel da Cachoeira, Edinho Gonçalves, do PT, foi eleito com 30,19%. Nixon Marreira, do PMN, vai assumir o executivo de Tefé, com 32,35% dos votos válidos. Em Manacapuru, Beto D'Angelo, do PROS, ganhou as eleições aí com 27,88% dos votos. Esse é apenas aí alguns, os 10 municípios do estado do Amazonas, além de Manaus, que tem um número bastante grande, relevante de eleitores. A lista completa também você tem no Manhã no Ar, no Facebook do Manhã no Ar e também no acritica.com. Olha só, mais de 100 mil pessoas não foram votar aqui em Manaus, mesmo o voto sendo obrigatório, como a gente sabe, é um número altíssimo de abstenção. Não é mesmo? Márcio Azevedo, com quem eu falo agora ao vivo, bom dia. É um número alto esse, não é não, Márcio? Olha, Dani, proporcionalmente para a nossa população, 108.005 eleitores, a gente pode considerar que seja alto. Agora, Manaus teve um dos menores índices de faltosos em relação às capitais brasileiras. Na região norte, nós fomos a capital que menos eleitores deixaram de votar. Para você ter uma ideia, olha, Belém foi a que maior faltosos teve. Foram 19% do eleitorado, seguido de Porto Velho com 18%. Boa Vista, em Roraima, teve 16% de faltosos. Macapá, no Amapá, também 16%. Rio Branco, no Acre, 15% do eleitorado lá faltou. Em Palmas, no Tocantins, também esse mesmo percentual. São Paulo, para você ter uma ideia, foram 21% de faltosos e Rio de Janeiro, 24%. As capitais que mais faltosos tiveram no país foi Rio, São Paulo e algumas outras capitais do Sudeste. Agora, se a gente for nessa proporção, a gente não teve tanto eleitor que faltou, né, Dani? São 108 mil. Agora, a gente se pergunta o que faz essa pessoa não ir. Muitas pessoas dizem que é por não estar acreditando na política e também pelas punições sofridas, né? Segundo o TRE, quem não vota, na hora de justificar esse voto, pode pagar uma multa de R$ 3,51. Então tem muita gente que acaba preferindo pagar a multa. Agora, para essas pessoas que faltaram, elas têm de hoje a 60 dias para procurar a cartório eleitoral. Aqui em Manaus tem esse cartório eleitoral que fica aqui ao lado do prédio TRE, no Aleixo. Você tem que vir trazer qualquer documento com identificação, preencher um formulário e aí um juiz eleitoral vai analisar a sua justificativa. Dependendo aí, ele pode aplicar essa multa de R$ 3,51. Porém, Dani, para quem não votou e não quer saber de procurar a justiça eleitoral, vale a gente lembrar que se a pessoa está inadimplente com o voto já 3 vezes seguidas, ou seja, ele não votou o primeiro turno das eleições estaduais, não votou o segundo turno e ontem também não votou, para você a punição é um pouco maior, Dani. As pessoas que estão nessa situação, que não votaram seguidamente durante 3 vezes e não justificaram o voto, o que perdem? Perdem o direito de tirar passaporte, identidade, não podem receber os salários, não podem participar de nenhum tipo de concorrência pública, nem participar de concursos públicos, não pode acessar empréstimo bancário, não pode renovar matrícula na instituição de ensino e tem o título cancelado. Isso sim pode preocupar as pessoas que deixaram de votar. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o TRE, eles têm o 0800 096 0004 ou acesse o site deles, tre-am.jus.br, tira as dúvidas. Muita gente, Dani, eu conheço algumas pessoas que preferem pagar a multa do que enfrentar o dia de votação porque estão desacreditados com a justiça. Infelizmente está acontecendo isso. A gente sabe que o voto no nosso país é obrigatório, mas com a multa nesse valor, tem muita gente que prefere não sair de casa no domingo para votar e exercer esse direito de cidadão, nessa cidadania que todo mundo tem o direito de fazer. É um direito, mas também é um dever, né, Márcio? A gente sabe que teve a biometria e, por conta disso, muita gente também teve o endereço, né, o local de votação modificado. O TRE disse que essa biometria, ontem na coletiva, não interferiu tanto. Mas qual a sua opinião, hein? A minha particular é que muita gente acabou se perdendo um pouco ali pela cidade. Estava acostumado a votar sempre num lugar, não conseguiu achar o endereço, porque talvez não conseguiu ir com antecedência. Acho que isso aconteceu com certa frequência, hein, Márcio?
Olha, Dani, o que o TRE justifica é, na verdade, sobre mais da metade dos eleitores de Manaus tiveram mudança de endereço, pelo contrário. Eles disseram que aproximaram os locais de votação de onde as pessoas estão morando, né? Que antes da biometria, muita gente ainda tinha o endereço de votação num canto onde cresceu, morou uma parte da vida e depois se mudou. Então, inclusive, foi até um exemplo que o pessoal do trânsito falou para não haver grandes congestionamentos nos locais de votação de veículos na cidade, porque as pessoas pararam de cruzar a cidade. Se eu posso dar esse exemplo, eu mesmo sou esse exemplo. Eu, durante muito tempo, morei na Praça 14, votei na Praça 14 e nunca vinha no TRE atualizado depois de já ter me mudado da Praça 14, estar morando na Zona Norte. Quando eu fui fazer a biometria, eles me passaram para um colégio bem próximo da minha casa. Então, o TRE fez isso. A questão toda é que quem fez a biometria mudou, né, de endereço, mas escolhia um colégio próximo ali da sua moradia. Então, não sei se essa justificativa, Dani, de não saber o seu local de votação, ela é muito pertinente. Tem muita gente mesmo que não queria perder o domingo, está muito desacreditado com a política, a gente sabe que esse momento eleitoral, muita gente com essas reflexos que aconteceram no país durante os últimos anos, tem muita gente que não quer saber de votar, não quer saber de política, e prefere encarar esses R$3,51 aí, que muitas vezes nem paga, tá? O juiz eleitoral, às vezes, abona a pessoa de pagar esse valor, mas tudo depende de caso a caso. Infelizmente, são 108 mil amazonenses que recusaram-se a votar e exercer seu dever de cidadão ontem. Vamos ver como é que vai ser agora no dia 30, né? No segundo turno aqui na capital. Obrigada, Márcio Azevedo, pelas informações. A gente espera que as pessoas, como você mesmo disse, possam ir então às urnas com maior frequência, mesmo sendo pequena comparado a outros lugares, mas que possam ir na urna exercer esse dever, mas que também é um direito de todos no segundo turno, aí, dia 30 de outubro. Obrigada, Márcio. A gente também acompanhou a votação de uma parcela muito importante aí da população, muito frequente aqui no nosso estado, que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Os indígenas aqui na capital, além de votarem, eles festejaram aí o domingo de uma maneira bem especial, que a gente mostra agora para você. A música que embala o ritual vem do aparelho de DVD. É dia de festa na aldeia Nova Esperança, zona rural de Manaus. Como hoje é o dia da votação, é um dia onde nós temos o nosso direito da voz e do voto, e hoje nós estamos celebrando, fazendo essa dança, uma representação para agradecer a Deus Tupã. Com as bênçãos de Tupã, eles deixam a aldeia e seguem para os locais de votação. Aparício vota num colégio da Zona Norte. A legislação brasileira classifica os indígenas em 3 categorias: os que têm plenos direitos civis, os que estão em fase de integração e aqueles que vivem completamente isolados. Nessas 2 últimas categorias, o voto não é obrigatório, mas o indígena pode solicitar esse direito ao governo federal. Para isso, é preciso ter mais de 21 anos, estar alfabetizado e adaptado aos usos e costumes brasileiros. Segundo o IBGE, existem 135 mil indígenas no Amazonas. Apesar do número expressivo, pouco se ouviu falar sobre propostas para essa parcela da população durante as campanhas. Essa é a opinião da dona Lucimar Cocama. Aos 60 anos e sem obrigação de votar, ela decidiu ficar em casa. Mas torce para que o próximo prefeito e vereadores ajudem as famílias da comunidade. Olha, eu espero coisa boa, né? Vem emprego para minhas filhas, estão desempregados. E eu espero muita coisa. E outra coisa que eu espero, que eles se desempregam tudinho, tivendo emprego para eles, está tudo bem. Também transporte para minhas netas que estão estudando. O cacique conhece bem os problemas da aldeia e levou isso em consideração na hora de escolher em quem votar. Para ele, os próximos eleitos precisam priorizar a saúde indígena. Principalmente nas questões das medicações, que muitas vezes eles são consultados, têm a receita, mas não têm a medicação. Então isso causa um transtorno muito grande, porque às vezes, o que nós falamos? É nós índios cuidando do outro índio. Casa de saúde dentro de Manaus, ela não tem médico, tem o corpo de enfermagem, psicólogos, enfim, mas o médico não está lá.
Novidade do pleito dessa eleição, o cadastramento biométrico facilitou bastante para os moradores da zona rural de Manaus. É que pela primeira vez, muitos eleitores dessas áreas puderam votar bem próximo às suas casas. E se tratando aí de dimensões amazônicas, a gente sabe que isso faz toda a diferença, A Catiana Pontes foi acompanhar a votação em uma comunidade ali na BR-174 na manhã de ontem e mostra agora pra gente. Comunidade São João, quilômetro 4 da BR-174. A expectativa começou bem antes de abrirem o portão. A fila era imensa. Foi a primeira vez que os eleitores daqui não se deslocaram para bairros de Manaus. Com cadastro biométrico, eles foram remanejados para a Escola Municipal Maria Leide Amorim, que recebeu 6 sessões da 62ª zona. Bom, que eu não tenho muito trabalho para andar, E não pega ônibus nem nada. Apesar dos ônibus ser de graça, Mas ninguém não vai pagar ônibus, Ninguém não vai perder tempo andando. 1.970 eleitores votaram nessa escola, mas nem todos são da comunidade. Esta dona de casa, por exemplo, veio do quilômetro 8 da BR-174. Para ela, a mudança não facilitou muito. Ficou mais longe. A senhora não achou boa essa mudança, não? Não, porque lá a gente pegava o ônibus, quando a gente chegava lá, já ficava mesmo já perto do colégio. E aqui a gente tem que andar dali até aqui. A mudança pegou muita gente de surpresa por aqui, mas há quem concorde que o remanejamento ajudou. Foi o caso da Paula, que antes saía da rodovia para votar no Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Agora melhora um pouco, porque fica mais perto. Mas a gente tem que enfrentar tudo, A novidade da biometria também acabou tornando as votações mais lentas. É que na hora de passar a digital, o aparelho não conseguia fazer a leitura. E todo mundo trabalha, com laranja, essas coisas, isso prejudica a digital. Apesar da demora na leitura da digital, depois de alguns minutos, Dona Fátima conseguiu exercer a cidadania. Agora eu voltei, já estou tranquila, Porque eu voltei para o meu vereador, para ver se eles fazem alguma coisa. É o que todos nós esperamos, que eles façam não alguma coisa, mas façam muito para melhorar a vida aí da cidade, tanto na parte urbana da cidade, onde nós habitamos, quanto aí na parte do interior da zona rural. Olha, a gente continua falando de eleições, nós acompanhamos os 9 candidatos a prefeito durante a votação. Todos, claro, entraram na fila, dispensaram aí prioridades politicamente corretas, Mas na manhã de ontem ainda evitaram falar de alianças para o segundo turno, mesmo que ela já se desenhasse na manhã de ontem. Vamos ver a reportagem. Arthur Neto, do PSDB, votou no Colégio Amazonense Dom Pedro II, no centro da cidade. O candidato chegou por volta das 9 da manhã, acompanhado do vice Marcos Rota e alguns secretários municipais. Sem usar prioridade na fila de votação, o tucano esperou junto com os demais eleitores. Ao término do processo, o candidato falou sobre o índice de aprovação do seu governo. Acima de 60 é uma proeza, levando em conta a crise e o que ela fez com os municípios brasileiros, o que a crise fez de mal para os estados, para os municípios. Então estamos de pé, Manaus está de pé. Henrique Oliveira, do Partido Solidariedade, chegou às 8h30 acompanhado da família e de seu vice, Alexandre Bronze. O candidato da coligação para Manaus Vencer votou na Escola Estadual Ângelo Ramazotti, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da cidade. Está tudo bom. Continua com o prefeito que está. Se precisa de renovação, se precisa de oxigênio, de vitalidade, as pessoas precisam se conscientizar que tem que mudar. O candidato Issa Abraão, do PDT, votou no 3º Colégio da Polícia Militar, no bairro Parque São Pedro, na Zona Oeste. Ele foi acompanhado do vice Adilto Afonso. A dupla mostrou um otimismo. Entreguei a Deus, quando a gente ganha algo, a gente adquire felicidade, fica todo mundo alegre. Quando a gente não ganha, a gente adquire sabedoria. Portanto, eu cumpri meu papel divulgando as ideias, divulgando as propostas. Representante do PT, o candidato José Ricardo foi às urnas acompanhado da família, do seu vice, Ian Ionovic, e da senadora Vanessa Graziatin. José Ricardo, que vota no CSU do Parque 10, não usou prioridade na hora de votar. O candidato falou que não foi procurado por nenhum outro adversário para a futura aliança. Não tivemos nenhum encaminhamento ainda. Vamos esperar o resultado, Estamos aí confiantes em relação ao segundo turno. Qualquer outro encaminhamento, vamos estar reunindo, debatendo oportunamente. Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade, votou antes das 9 da manhã em uma universidade particular no Parque das Laranjeiras. O candidato também não usou prioridade e aguardou sua vez na fila.
Luiz Castro destacou os esforços da campanha, apesar do pouco recurso, e despistou sobre possíveis alianças. Bom, primeiro a gente tem que dar o bom exemplo ficando na fila. Eu sempre tenho a visão otimista da chegada no segundo turno. E depois da eleição, a gente faz as análises, a gente faz a construção coletiva. O candidato da coligação Mudança para Transformar, Marcelo Ramos, do PR, chegou na Escola de Tecnologia da UEA, acompanhado da esposa e dos filhos, do candidato a vice Josué Neto, e por volta das 9h30 da manhã cumprimentou eleitores. Apostando no segundo turno, o candidato mostrou-se confiante com o resultado do pleito. Tenho certeza que nós vamos para o segundo turno e agora, hoje, nós teremos a pesquisa que vale, que é a vontade do povo manauara expressa nas urnas. Eu tenho certeza que com a proteção de Deus, com a vontade do povo manauara, nós vamos estar ao segundo turno. O representante do PSOL, o candidato Queiroz, fez festa dos eleitores na Escola Reinaldo Thompson, no bairro Coroado, zona leste da cidade. Esperançoso, o candidato aí brincou com o fato de ser zebra dessas eleições e preferiu não se comprometer quanto o assunto foi segundo turno. O partido, ele apoia não pessoas, programas partidários, nós apoiamos projetos para a cidade. No segundo turno, quem vai decidir o segundo turno, se o Queiroz não for ao segundo turno com a Tali, quem vai decidir é o PSOL e o PCB. Outro que também aguardou na fila como os demais eleitores foi o candidato do PSB, Serafim Correia, acompanhado da sua vice, Cristiane Balieiro. Serafim também apostou em uma ida para segundo turno. Pesquisa que vale é essa de hoje, em que todos são ouvidos. Expectativa 1, teremos segundo turno. Expectativa 2, estaremos no segundo turno. E aí vamos aguardar abrir a urna para ver se tudo isso se confirma. E junto com o seu vice-coronel Amadeu, vereadores da bancada evangélica e do presidente da Igreja Assembleia de Deus, o candidato Silas Câmara chegou na Escola Estadual Alice Salermo no fim da manhã de ontem. Silas destacou que realizou uma campanha baseada em propostas e sem atacar oponentes. Foi uma caminhada bonita, mais de 148 reuniões comunitárias. Construímos uma proposta de governo a 4 mãos com a população. Chego ao final dessa eleição de cabeça absolutamente erguida. Silas aí que ficou na terceira colocação, seguido de Serafim Correia. Olha, em algumas sessões a reclamação ficou por conta das filas muito grandes realmente em algumas sessões aí eleitorais. Eleitores disseram que o sistema biométrico apresentou falhas, teve gente que levou até 2 horas para confirmar o voto, outros com mais sorte levaram um pouco mais de 2 minutos. Foi bem diferente aí para muita gente a eleição ontem. Vamos conferir. Na Zona Leste, a movimentação foi intensa. Na Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza, no bairro Armando Mendes, a demora para votar desagradou os eleitores. Eu estou achando que está muito mal organizado, porque deveria ter prioridade sim, né? Mas devia entrar, por exemplo, 5 daqui, 3 de lá, para poder ficar organizado, senão as pessoas aqui, ó, faz desde cedo, desde manhã, tá todo mundo aqui. Na Escola Estadual Maria Madalena de Lima, muita gente teve dificuldades para encontrar o local de votação, já que alguns eleitores tiveram a sessão eleitoral alterada durante o cadastramento biométrico. É o caso de Juliano, que deixou para procurar na última hora. Estou votando agora, só que o meu mudou. Mandaram vir aqui na mesma sala, na mesma sessão, só que não é mais mesmo do meu título. Na Zona Norte, o tempo médio de espera para votar nessa escola era de meia hora. As filas chegaram a ocupar quase todo este corredor. Tem que chegar e dizer assim, olha, vamos fazer biometria, é para acabar com a fila. Sabe a burocracia, esse negócio tem que acabar. Mesmo quem chegou cedo, precisou ter paciência. Desde as 9 horas da manhã. Em algumas sessões, a demora foi por causa da biometria. Nem sempre a máquina reconhecia as digitais na primeira tentativa. Se a gente não conseguir, a gente pede para assinar, aí o mesário tem que fazer a biometria dele mesmo e aí pode assinar. Aí vota normal. O Fabrício teve sorte e não levou nem 2 minutos para votar. Foi rapidinho, super tranquilo, então tá de parabéns aí a tecnologia. Apesar dos problemas apresentados em algumas sessões, o TRE avaliou como positiva a primeira eleição em Manaus com a biometria. Tudo transcorreu dentro do esperado. Tivemos alguns problemas pontuais em alguns colégios por conta de logística de locomoção do eleitor dentro do próprio colégio, um pouco apertado. Também tivemos alguns problemas com alguns mesários que não tiveram a habilidade necessária para coletar a biometria de alguns eleitores. Mas, no mais, acreditamos que foi um sucesso o pleito.
Quem precisou pegar ônibus para votar pôde utilizar o transporte público de graça até às 7 horas da noite. Mas no Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, uma paralisação dos motoristas no início da tarde acabou prejudicando passageiros que tentavam votar ou voltar para casa depois de já ter votado. Vamos ver. A interrupção do serviço começou por volta das 2 horas da tarde. 14 linhas que operam no terminal do Jorge Teixeira foram prejudicadas com a paralisação dos motoristas e cobradores que não quiseram gravar entrevista. Com isso, muitos usuários foram prejudicados. Meia hora, sim. E nada? Nada. A senhora tá indo para onde? Eu tô aqui para a 4ª etapa. Quer chegar cedo em casa, fazer esforço para sair cedo de casa e chegar tarde por causa do ônibus. Já no Terminal 1, a situação não foi diferente. Apesar da movimentação tranquila, a demora dos ônibus também foi motivo de reclamação. Estou esperando o ônibus há horas, né? E assim, tempo de eleições, né? Era para ter bastante ônibus, era para ser ônibus atrás de ônibus, mas não acontece isso. Mas não foram só os ônibus que causaram transtornos nessas eleições. A mudança nos locais de votação confundiu os eleitores. 5 horas, fecha o portão. Eu votava na 58 e chegou lá, ela tinha mudado para cá. Porque aí não souberam me informar e eu fiquei sem saber o que fazer. Falta de informação é difícil, né? O Sinetran informou que com baixo fluxo no trânsito, os ônibus estavam cumprindo seu itinerário em menor tempo. Isso fez com que os coletivos chegassem mais cedo aos terminais de linha e só saíssem no horário pré-estabelecido. Esse seria o motivo aí do problema que aconteceu no T4. O sindicato reforça que não houve paralisação do serviço, embora os usuários tenham reclamado sobre esse assunto. E desde as primeiras horas desse domingo, nossas equipes estiveram nas ruas aí para acompanhar a movimentação pela cidade. Flagramos santinhos espalhados no chão, próximo aos locais de votação, gente desrespeitando até lei seca. Vamos ver na reportagem do Carlos Brandão. O dia não tinha nem clareado e algumas ruas da cidade já estavam assim. No início da manhã deste domingo, a frente de um dos maiores colégios eleitorais da cidade estava assim, tomado por santinhos. Mais de 10 mil pessoas votam aqui. Em outro ponto da cidade, no bairro Petrópolis, zona Centro-Sul, na Escola Estadual Tiradentes, o mesmo aconteceu. Vários santinhos foram jogados na rua. Este vendedor viu como tudo aconteceu. Quando eu estava trazendo a banca de noite, eu vi jogando, passando carro. Fica assim. A prática de espalhar santinhos próximos a locais de votação é considerado crime eleitoral. Tentando identificar os responsáveis, nós temos câmeras nas proximidades, vamos tentar verificar quais veículos ou pessoas que tenham sido responsáveis por esse evento. As implicações legais com relação a isso serão feitas pelo Ministério Público, que vai fazer uma avaliação da situação. Nossa equipe flagrou outra irregularidade. Mesmo com a lei seca, algumas pessoas ainda insistiram em consumir bebida alcoólica, como mostram essas imagens gravadas no bairro Adrianópolis. E os crimes eleitorais não foram só esses não, foram 23 casos registrados aqui em Manaus, né, e pelo menos 35 no interior. A Thea Morel acompanhou esses registros, traz os detalhes pra gente, né? Thea, bom dia, eu falo com ela ao vivo. Nós acabamos de ver aí casos absurdos, né? De santinho espalhado pelo chão, também gente tentando comprar voto. Teve um caso que a Catiana flagrou, Thea, ali na escola da Cidade Nova, a José Lindoso, que algumas pessoas, olha só, cabos eleitorais colocaram roupas, né, se vestiram de vendedor de bebida e aí na hora eles davam essas bebidas, na verdade, davam um santinho de candidato junto, quer dizer, apesar de toda a orientação, a advertência do TRE, ainda teve gente fazendo até selfie na hora da votação. Thea Morel, assim não dá, Thea, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. É isso mesmo, Dani. Inclusive, a selfie, de acordo com o Juizado de Crimes Eleitorais, foi aí o crime mais comum dentro das 23 ocorrências, dos 23 casos mais graves que foram registrados pelo juizado. Esses casos, na verdade, são aqueles que vão ser avaliados, onde as pessoas podem ser punidas realmente, punidas judicialmente por terem cometido algum tipo de crime. Aqui em Manaus, de acordo com o levantamento do Juizado de Crimes Eleitorais, nós tivemos pelo menos 100 pessoas presas. Esse é um número considerado
muito alto. A grande maioria dessas pessoas, né, desses casos, os mais graves, foram de selfies, 3 selfies, e esse é um crime, na verdade, muito bobo, se a gente levar em consideração que é o próprio eleitor que comete esse crime, né? O eleitor chega na urna, tira a foto e, com isso, acaba preso. O juizado eleitoral entende que isso pode ser uma forma de estar comprovando o voto, que aquela pessoa poderia estar vendendo o voto e, por isso, considera esse um crime grave. Agora, o que foi muito grave também, Daniela, foi a quantidade de dinheiro apreendida, principalmente no interior do estado. De acordo com o Ministério Público do Estado, não houve nenhuma grande apreensão registrada aqui na capital, em Manaus. Mas nós tivemos muitos municípios com problemas e o último levantamento dava conta de que pouco mais de R$400 mil em dinheiro foram apreendidos nos municípios do interior do estado. O caso mais grave foi do município de Humaitá, onde foram apreendidos R$143 mil. Em Anamã houve uma apreensão de R$70 mil e aqui pertinho também no município de Iranduba houve uma apreensão de R$70 mil. Esse dinheiro, quando é apreendido, quando ele circula na eleição, dinheiro em espécie, o juizado de crimes eleitorais entende que ele pode ser utilizado sim para a compra de votos, ele pode ser dado para o eleitor, para que o eleitor vote aí em algum candidato. E isso é considerado abuso de poder econômico. É um crime que, inclusive, pode gerar uma punição muito mais grave. Em Fonte Boa, por exemplo, um vereador foi preso por conta dessa compra de votos, né? E a gente tem esse valor que é bastante absurdo, de mais de R$400 mil, que poderia ter sido usado para a compra de votos, mas que foi apreendido nas várias operações. Esse balanço não é só da Polícia Federal, que cuida desses crimes, mas teve aí também a participação da Polícia Militar, a participação da Polícia Civil em todas essas ações que foram concentradas, né? E que acabaram gerando aí esse grande montante. E fora isso, a gente também teve outros crimes mais comuns, como, por exemplo, a boca de urna, teve a própria selfie que eu acabei de dizer e teve também o consumo de bebidas alcoólicas. O último levantamento da Polícia Civil foi de 79 bares que foram fechados aqui na capital, né? No sábado à noite, teve alguns que foram fechados também durante o domingo e no interior 73 bares foram fechados porque estavam descumprindo a lei seca. Dani. Obrigada, Thea Morel, pelas informações. Olha, você mesmo acompanhou ontem, né, Thea, o balanço, né, que o TRE fez dessa eleição. A gente vai mostrar agora a tua reportagem, tá? Obrigada, até mais, Thea. Olha só, os primeiros números da apuração do Amazonas começaram a ser divulgados 40 minutos depois do fim da votação. Como eu falei, a Thea acompanhou tudo lá do TRE. Apesar de alguns contratempos, o Tribunal Regional Eleitoral considerou a votação tranquila na capital. Vamos ver a reportagem. Do lado de fora do TRE foi montado um palco onde os eleitores puderam acompanhar a apuração. Além do telão, uma das novidades desse ano é que um DJ foi contratado. Era a festa da democracia. Às 7h45 da noite, todos os votos da capital terminaram de ser contabilizados. Finalizada a totalização dos votos, encaminhados todos os relatórios das juntas eleitorais das 13 seções da cidade, das 13 zonas eleitorais da cidade de Manaus. 4 urnas aqui de Manaus demoraram mais do que o previsto para serem contabilizadas. 3 delas fazem parte da zona eleitoral número 40, que não tinha sistema de transmissão de dados. Como ela fica na zona rural, as informações tiveram que ser trazidas aqui para o TRE, o que gerou um pequeno atraso no fim da votação. A zona de número 70 também teve uma urna com atraso na apuração. A contingência sempre é trazer as urnas para a sede e a gente fazer a transmissão dos dados aqui. E foi isso que aconteceu. De qualquer forma, eu acho que a gente totalizou num horário bem cedo aqui na capital, o que sempre demonstra que a capacidade de logística que nós conseguimos aqui atingir na terra do Amazonas. O número de urnas com problemas foi pequeno. Na capital, das 3.322 urnas eletrônicas, apenas 13 foram trocadas. E no interior, apenas 8 urnas tiveram que ser substituídas, das 3.369 sessões. A quebra de urnas foi menor do que nós imaginávamos. A nossa preocupação ela ficou mais centralizada na biometria, no tempo de votação e ela se mostrou absolutamente eficaz no que se pretendia, não houve grande demora nas sessões. Manaus encerrou o pleito de 2016 com 1.036.392 votos válidos. 108.020 eleitores faltaram à votação. 43.338 votaram em branco
e 69.373 anularam o voto. Os candidatos Arthur Neto e Marcelo Ramos disputam a vaga de prefeito no segundo turno das eleições. A comissão de homologação do pleito já está trabalhando em cima. Por conta dos prazos, nós acreditamos que até terça ou quarta-feira mais tardar já deve ter esse resultado homologado. A partir daí, dentro das regras da resolução, a Comissão de Propaganda e Fiscalização já deve dar quando é que vai começar a exibição da propaganda eleitoral. Para o presidente do TRE, a avaliação é de que a eleição em Manaus foi uma das mais tranquilas. Esse sistema, ele traz mais segurança ao pleito, ele possibilita que não haja um mínimo de condição de alguém tentar fraudar o pleito mediante a substituição do eleitor, porque a identificação é única, a identificação é feita mediante a biometria. E maior surpresa aí da Câmara Municipal, o vereador eleito João Luiz, do PRB, desbancou aí nomes bem conhecidos, né? Se elegeu com 13.978 votos válidos. Carioca, que mora há 6 anos aqui na capital amazonense, ele é pastor da Igreja Universal, surpreendeu esse para o candidato mais votado nesse pleito. A gente recebe aqui no Manhã no Ar. Parabéns, bom dia para você e parabéns aí por essa eleição super expressiva, João. Obrigado, Daniele. Bom dia a todas as pessoas, a todos os nossos eleitores. Primeiro queremos agradecer a Deus, porque sem Ele essa votação não aconteceria. E também queremos agradecer a todas as pessoas que estão aí nos assistindo. João Luiz, essa é uma votação bastante expressiva, principalmente para alguém que está pouco tempo na cidade, né? 6 anos já deu para conhecer quais são os problemas da nossa cidade mais pontuais e o que você pretende fazer na Câmara Legislativa para ajudar o prefeito eleito a resolvê-los? Daniel, nós andamos 52 bairros. Nós caminhamos, sentamos na casa das pessoas, conversamos com as famílias e muitas são as necessidades de Manaus. Muitas reclamações, poste sem iluminação, infraestrutura que não existe, o transporte. Então nós vamos trabalhar junto à população e levar essas demandas e começar a fazer com que o trabalho venha ser executado. É isso que o povo espera. O povo que nós caminhamos nos 52 bairros, realizamos mais de 150 reuniões com as pessoas, fizemos... Chegou a ser catalogado assim, pela tua equipe? Você sabe exatamente quais são os problemas mais frequentes em cada lugar, por exemplo? Sim, por exemplo, no bairro Armando Mendes é a falta d'água. Lá, a água, o povo que mais reclama é a falta d'água. No bairro do Manoa é a infraestrutura. No bairro Mauazinho e também no bairro Armando Mendes e Amazonino Mendes, também a iluminação, a falta de segurança. Então, são vários bairros que o problema é um só. Um dos problemas principais era a falta de credibilidade. E nós conseguimos trazer o eleitor, levar essa credibilidade ao eleitor. Quanto não são as pessoas, Daniela, que nós conversamos, e pessoas que falaram para a gente, eu não vou nem na urna, por causa da situação que estava. E essas pessoas nos deram essa confiança, por isso está aí o resultado expressivo. Você acredita, quer dizer, ontem, o dado preciso, inclusive, é 108 mil pessoas que não foram às urnas, né? Aí enfatizando o que você falou, muita gente desacreditando da política. Você acredita que essa renovação, né, em 50%, metade da Câmara será renovada? Você é um desses nomes novos a ocupar a cadeira. Demonstra bem isso, assim, uma insatisfação das pessoas com a política e uma esperança de que as coisas mudem? É o que mais eu ouvi nas ruas. As pessoas queriam novo. Até elas falaram que queria sangue novo. Porque o corpo, quando ele tem sangue novo, ele funciona melhor. E Manaus está precisando de sangue novo. Por isso que o eleitor demonstrou nas urnas essa renovação de 50% na Câmara Municipal de Manaus. Tu és pastor evangélico, grande parte dos teus votos se deve a essa comunidade, mas como vereador, você pretende ampliar um pouco mais esse teu eleitorado, legislar para a maioria, para todos? Foi exatamente essa pergunta que me fizeram nessas caminhadas. E nós falamos que Manaus, Daniel, não é só dos evangélicos, é dos católicos, é dos espíritas. E nós não caminhamos levando uma bandeira, nós caminhamos levando a solução. As bandeiras ficaram de lado, levando a proposta de trabalho, de estar próximo às pessoas.
e um compromisso que eu assumi, o Daniel, é de voltar, a partir de hoje, agradecendo a todos os eleitores. Aonde eu caminhei, nos bairros que eu fui, eu vou retornar, apertando a mão de cada um e agradecendo. Você disse que não tem nenhuma bandeira agora durante essa sua campanha, né? E agora também nesse retorno, nesse meio tempo entre você ser eleito e efetivamente você ser empossado. Agora, depois disso, lógico que a gente sabe que os problemas são muito grandes na cidade, você tem alguma bandeira específica? Você pretende atuar pontualmente em algum problema já na partida da tua legislatura? Daniel, nós trabalhamos no social. Essa votação é devido a esse trabalho que a gente já realiza há 2 anos, trabalhando no social, principalmente com a juventude. A juventude que muitas delas, devido à situação econômica, tem se enveredado pelos vícios. E isso quando uma família, uma mãe, ela descobre que dentro da sua casa existe uma pessoa viciada, é como uma bomba tivesse jogada naquela casa, uma desestrutura. E nós já realizamos esse trabalho, inclusive no bairro Novo Israel, onde uma gestora abriu as portas e nós realizamos esse trabalho há 1 ano. E o índice de aprovação dos alunos, o índice da gestão dessa diretora, então, aumentou. Quer dizer, vamos trabalhar na prevenção, com palestras que já estamos realizando, vamos trabalhar no social, vamos trabalhar na educação, no esporte. Nós visitamos e muitas praças estão abandonadas e a população quer um esporte, quer trabalhar no esporte. Você sabe que o melhor remédio é o nosso corpo. Se exercitarmos o nosso corpo, então vamos ter remédio. O remédio não está apenas na prateleira de uma farmácia, está no nosso corpo. Isso a medicina até orienta. E nós vamos trabalhar muito forte para poder levar a população a exercitar aqui em Manaus. Então, gente, eu conversei com o João Luiz, do PRB. Muita gente, inclusive nas redes sociais, né, João? Quem é o João? A gente não ainda conhecia o teu trabalho comunitário e tudo, né? Grande parte das pessoas, grande parte conhecia, tanto que você foi o mais eleito, mais de 13 mil votos. 13.978, ou seja, quase 14 mil votos, né? Então, a gente agradece muito você ter vindo aqui no Manhã no Ar, para a gente conhecer um pouco mais quem é o próximo vereador, um dos 41 vereadores aí que vai compor a nossa Câmara Municipal. Obrigada, boa sorte, João. Obrigado, Daniele. E eu quero falar a você, eleitor, os 13.978 que confiam em nós. Não só vocês, mas todos, porque vamos trabalhar não só para ele, vamos trabalhar por você, que também não nos deu nesse pleito o seu voto, mas vamos trabalhar por você. A porta do nosso gabinete, com certeza, vai estar aberta para todas as pessoas. Quero agradecer a você, Daniele, e a todos que estão assistindo essa entrevista. Muito obrigada. Obrigada, João. Boa sorte, como eu falei. Olha, a gente faz agora um pequeno intervalo, são 7h04, e volta daqui a pouco fazendo uma análise dos resultados. O cientista político Elson do Carmo vai estar aqui novamente comigo, junto com os meus colegas da Rede Caldeirada de Comunicação, e a gente vai aprofundar, discutir alguns detalhes, né, do pleito que aconteceu ontem, já se preparando aí para o segundo turno, no fim do mês. Sai daí não, a gente volta já já.